Você com certeza já ouviu falar do Ramadã. Mas o que é o Ramadã? Como ele funciona? O Instagram recentemente adicionou a opção dos stories para você colocar Ramadã, né? E o pessoal aproveitando isso para se promover mesmo não praticando Ramadã e talvez mesmo sem saber direito o que é o Ramadã. É para isso que nós estamos aqui hoje, para te explicar bem direitinho o que é o Ramadã. Eu sou o professor Regadas e esse é o History to Go, o seu canal de história no YouTube. O Ramadã começa nesse ano, né? Já que o Ramadã ele muda no nosso calendário cristão. É interessante salientar que os muçulmanos usam outro calendário. Os muçulmanos, os judeus e os chineses são outros grandes calendários que existem junto com o calendário cristão atualmente no mundo. Então esse Ramadã ele é o 9º mês do calendário islâmico e nesse ano ele vai do dia 13 de abril, ele vai do anoitecer do dia 13 de abril até o anoitecer do dia 12 de maio. E é interessante porque nesse 9º mês do calendário islâmico, eles devem jejuar. O jejum é um dos 5 pilares do islamismo. E antes de falar mais sobre o Ramadã, antes de entrar em mais detalhes sobre isso, eu queria falar um pouco sobre esses 5 pilares do islamismo, para que a gente possa entender um pouco melhor todo esse processo. Os 5 pilares do islamismo são fé, oração, jejum, caridade e peregrinação. Esses são os 5 pilares fundamentais do islamismo. O primeiro pilar, fé, é o credo, né? É a crença de que só há um Deus, Alá, e Maomé, Mohammed, é o único profeta. O segundo, a oração, ela diz que o islâmico deve orar 5 vezes por dia. Ele deve fazer isso voltado para Meca. Então, durante 5 vezes no dia, ao amanhecer, ao meio-dia. Então, durante 5 vezes durante o dia, em horários determinados, o islâmico deve se voltar para Meca. No meu caso, eu estou aqui no Brasil, eu tenho que virar para o oeste e para o norte, para o noroeste, e fazer as orações. O terceiro pilar, o jejum, a gente vai ver melhor quando eu falar do Ramadã, certo? O quarto é a questão da caridade, que no islamismo tem uma proporção muito grande. Existe algo chamado zakat dentro do islamismo, que é uma espécie de tributo religioso que você dá para os mais pobres. Existe uma tradução muito errada desse imposto como se ele fosse esmola. Não é esmola, é um tributo religioso que você dá para uma parcela mais carente da comunidade islâmica. E esse zakat ele corresponde a 2,5% da sua riqueza total no ano. Então, se você tem uma riqueza X, durante um ano você deve doar 2,5% dessa riqueza da maneira que você achar mais interessante. Inclusive, o mês do Ramadã é um dos meses mais escolhidos para os muçulmanos fazerem as suas doações. Obviamente que é um tema muito complexo, inclusive existem teorias econômicas em cima disso. Nem todo mundo é obrigado a pagar o zakat, já que há pessoas que recebem, né, pessoas que são mais pobres. Mas não é um assunto do vídeo, então vamos deixar para lá. Entenda que a caridade é um dos 5 pilares do islamismo e que existe esse tributo religioso chamado zakat, que é 2,5% da riqueza atual da pessoa, que ela deve pagar às pessoas mais pobres durante um ano, e não é esmola. A tradução de esmola é uma tradução muito falha. A última é a peregrinação. Todo islâmico deve, pelo menos uma vez na vida, visitar Meca, que é a cidade sagrada do islamismo. Então, desses 5 pilares do islamismo, nós temos aqui que falar mais pontualmente sobre o jejum, porque o Ramadã é sobre o jejum. Mas antes de falar disso, pessoal, existe um tema que eu acho muito interessante dentro do islamismo, porque existe um costume da comunidade islâmica, uma obrigação, é um ritual chamado Wudu, W-U-D-U, em que você, antes de fazer as suas orações, você deve fazer uma ablução. É um ritual em que você lava partes do corpo para poder se apresentar a Deus na oração, estando limpo, né? Estando sem impurezas terrestres. E é interessante porque, de fato, é um ritual. Existe todo um esquema do que você deve lavar e do como você deve lavar. Para você ter uma ideia, eles começam lavando as mãos, depois a boca, as narinas, eles inalam a água e depois expiram pelas narinas, o rosto, o braço até o cotovelo, orelhas, cabeça e os pés até o tornozelo. E isso tem que ser feito pelo menos 3 vezes. Então, não é só passar uma aguinha. Você tem que ir lá, esfregar pelo menos 3 vezes cada parte dessa, sempre da direita para a esquerda. E existe, obviamente, o entendimento de que nem sempre você pode fazer essa ablução
porque você pode dar um contexto que fica mais difícil. Inclusive é recomendado, caso você não possa fazer isso com água, que você faça isso com areia. Eu me pergunto como é que você faz isso, porque assim, eu entendo, tá? A areia pode de fato tirar um monte de sujeira das mãos, dos pés, da cabeça, do rosto. Mas e a narina, que você tem que inalar a água e depois expelir pelo nariz? Como é que você faz isso com a areia? Eu acho que talvez a narina ela seja excluída do processo caso você esteja fazendo com areia, porque eu não vejo que isso seria confortável nem interessante. E agora vamos falar mais pontualmente do quarto pilar, que é o jejum, que é o Ramadã. Mas então, o que seria o Ramadã? Como já foi dito, o Ramadã é o 9º mês do calendário islâmico, e esse calendário é lunar, e por ser lunar, ele não bate com o calendário cristão, de forma que no nosso calendário, todo ano ele cai numa data diferente. Por exemplo, no ano que vem, 2022, ele vai cair dia 3 de abril ao dia 2 de maio, diferente desse ano. O Ramadã tem uma importância muito grande dentro do islamismo, porque ele é a inserção do islamismo na vida adulta. Então, quando o jovem frequenta o seu primeiro Ramadã, quando ele faz o seu primeiro Ramadã, ele é entendido já como um adulto. Então, crianças não podem fazer Ramadã. O Ramadã tem a mesma importância do Bar Mitzvah entre os judeus, ou do ritual indígena amazônico dos índios Yanomamis, que colocam aquelas luvas de folhas cheias de formigas de fogo. Então, ela é entendida também como um ritual de passagem para a vida adulta. E o Ramadã, existem algumas condições de dispensa do Ramadã. Crianças não fazem Ramadã, mas além das crianças, por exemplo, idosos, lactantes, mulheres grávidas e pessoas enfermas, não são obrigadas a fazer o Ramadã, é entendido que elas não podem fazer, porque isso pode causar um problema muito sério para elas. É recomendado que, se a situação passar, quando a situação passar, ela faça o Ramadã. Por exemplo, uma pessoa que está grávida, uma mulher que está grávida, ela não faz o Ramadã no período correto, mas quando passar a condição de gravidez, ela pode fazer o Ramadã naturalmente. Em alguns casos, a pessoa nunca vai poder fazer o Ramadã, como uma pessoa que tem alguma enfermidade incurável, ou então uma pessoa que está idosa, não vai ficar mais jovem. Então, essas pessoas são dispensadas do Ramadã. É interessante porque, se você descumprir o Ramadã sem ter nenhuma condição de dispensabilidade, você teria que pagar uma multa dobrada, né? Você tem que fazer 60 dias de Ramadã. Uma pessoa está fazendo Ramadã, descumpre de forma arbitrária o 20º dia, ela tem que pagar agora 60 dias por ter descumprido esse Ramadã. O Ramadã é essencialmente um jejum que você faz do alvorecer até o pôr do sol. Então, quando os primeiros raios de sol aparecem, a pessoa não ingere mais nenhum tipo de comida, nenhum tipo de líquido, a pessoa não pode fumar, a pessoa não pode ter, inclusive, relações sexuais nesse período, e essa obrigação vai até o anoitecer. Então o pensamento seria que a pessoa poderia virar bicho durante a noite, já que de dia ela jejuou corretamente? Não. É um período entendido como uma forte prática de disciplina moral e espiritual. A pessoa não estaria fazendo certo o Ramadã se ela fizesse dessa maneira. É um período, inclusive, que a pessoa tem uma oração a mais, uma sexta oração. Inclusive, eu estava vendo um artigo recente que diz que o Ramadã tem essa importância de mostrar para as pessoas ricas como as pessoas mais pobres vivem. Já que as pessoas pobres também têm essa restrição alimentar, muitas vezes durante o ano inteiro. O período do Ramadã ele é tão sério dentro do islamismo que, inclusive, é proibido que você tenha pensamentos impuros. O entendimento é que você procure se livrar de tudo que é mal, de tudo que é pecado, que você foque na oração, que você foque na religiosidade. Nesse período, os islâmicos tendem a ser mais generosos, eles tendem a ser mais indulgentes caso alguém os ofenda ou, de alguma maneira, inicie uma agressão contra eles. Esse é o recomendado. Se a pessoa faz durante o dia o seu jejum e pratica todo tipo de ato ilícito, de gula, enfim, se ela age de maneira incorreta durante a noite, ela não está fazendo o Ramadã da maneira correta. E isso não seria correto dentro do islamismo. Agora que você sabe de fato o que é o Ramadã, você pode deixar a sua curtida, você pode compartilhar com seus amigos, você pode se inscrever no canal, você deve se inscrever no canal, aperta o sininho para não perder os próximos vídeos. E você, se você quiser, óbvio, evidente, você pode fazer um story com o nosso vídeo e marcando lá a questão do Ramadã, porque agora você está apto para discutir de igual para igual com o islâmico o que é o Ramadã. Obrigado, pessoal. Até a próxima.